Você já se perguntou até onde os ciúmes pode nos levar? Ou o que acontece quando a linha entre a realidade e a dúvida se desfaz diante dos nossos olhos? É isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Vamos mergulhar em uma das obras mais intrigantes da literatura brasileira, Dom Casmurro, escrita por um dos maiores gênios da literatura mundial, Machado de Assis. Publicado em 1899, Dom Casmurro não é apenas um romance, é um jogo psicológico, onde a verdade é constantemente questionada e o mistério nunca se resolve por completo. É uma história sobre ciúmes, suspeitas de traição e a busca incessante pela verdade. Vamos explorar os personagens que formam o coração desta história. Bento Santiago, também conhecido como Bentinho nos primeiros anos da história, é o narrador e protagonista de Dom Casmurro. Ele é um homem marcado pelos ciúmes e pela insegurança, revivendo constantemente as memórias de seu passado com Capitu, o grande amor de sua vida. Capitu, cujo nome completo é Capitolina Pádua, é apresentada como a melhor amiga e paixão de Bento. Ela é descrita como enigmática e forte, com seus misteriosos olhos de ressaca, um detalhe que se torna um símbolo de sua personalidade intensa e central para os conflitos que vão se desenrolar. Escobar, ou Ezequiel Escobar, é o grande amigo de Bento desde os tempos de seminário. Sua amizade com Bento é uma das mais significativas de sua juventude, e ele desempenha um papel importante na vida de Bento ao longo da história. Dona Glória, a mãe amorosa de Bento, é uma mulher de grande afeto e esperanças para o futuro do filho. Ela deseja que Bento se torne padre, algo que influencia profundamente sua formação e suas escolhas ao longo de sua vida. E por fim, José Dias, o padrinho de Bento, figura importante na dinâmica familiar. Ele é um personagem ambíguo, que ora age como um apoio, ora se revela manipulador, interferindo nas decisões e relações dentro da casa do Santiago. Bentinho cresceu no bairro de Matacavalos, no Rio de Janeiro, um lugar antigo e cheio de histórias. O bairro, com suas ruas estreitas e casarões velhos, tinha uma atmosfera pesada, quase como se o passado nunca tivesse ido embora. Desde pequeno, Bento sempre se sentiu diferente, observando as pessoas à sua volta de uma maneira crítica, como se não conseguisse se conectar com o lugar onde vivia. A vida no bairro e a distância que ele sentia das suas raízes marcaram o começo de sua jornada, uma jornada cheia de dúvidas e incertezas sobre o que ele queria para sua vida. Foi nesse ambiente que a amizade com Capitu começou a florescer e, aos poucos, se transformar em algo mais profundo. Capitu, com seus olhos de ressaca, era um mistério para Bento. Ela parecia esconder algo, e isso o deixava intrigado, mas também inseguro. Ele se sentia dividido, tentando entender o que estava acontecendo dentro de si, entre o que sentia por ela e o que achava que deveria sentir. A vida de Bento tomou outro rumo quando sua mãe, Dona Glória, decidiu mandá-lo para o seminário. Ela queria que ele se tornasse padre, mas Bentinho não sabia se era isso que ele queria. Esse momento marcou o início de um conflito interno profundo, onde Bento precisava decidir entre a expectativa de se tornar padre e o amor crescente que sentia por Capitu. No seminário, ele se sentiu muito sozinho, e as dúvidas sobre seu futuro cresceram. Aquele lugar, que deveria trazer paz, só aumentou o vazio e o conflito dentro dele. Quando Bento voltou ao Rio de Janeiro, ele reencontrou Capitu. A relação deles, que antes era simples, agora estava cheia de altos e baixos. Bento estava dividido, com um pé no amor e outro nas expectativas que sua mãe tinha para ele. Capitu, com sua liberdade e sua paixão, representava tudo o que ele queria, mas ao mesmo tempo, ele sabia que havia pressões da sociedade e da família que não podiam ser ignoradas. Escobar, um amigo de Bento, também entrou na história. Escobar era o oposto de Bento, despreocupado, espontâneo e sem se preocupar com as normas da sociedade. A amizade de Escobar com Capitu fez Bento se sentir cada vez mais inseguro. Ele começou a imaginar que havia algo a mais entre os dois, o que o deixava muito ciumento. Mas os ciúmes de Bento não era só sobre o que ele sentia por Capitu, mas também sobre o medo de perder o controle sobre sua própria vida e sobre a mulher que amava. O casamento de Bento e Capitu parecia ser a solução para seus problemas, mas as dúvidas continuaram. Bento ainda suspeitava de algo entre Capitu e Escobar, e isso consumia por dentro.
Ao invés de tentar entender seus próprios sentimentos e inseguranças, ele culpava os outros, o que só aumentava a tensão entre ele e Capitu. Bento se recusava a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer seus próprios erros. Ele estava preso em um ciclo de ciúmes, dúvidas e auto-engano, sempre lutando contra si mesmo, sem saber o que realmente queria da vida e do amor. Bentinho torna-se um homem cada vez mais consumido e dominado pelo ciúme, fazendo sua vida matrimonial desmoronar. O casamento com Capitu, que ele imaginava ser cheio de amor e felicidade, se transforma no maior conflito de sua vida. O que deveria ser um relacionamento de confiança se torna um campo cheio de desconfiança e angústia, onde tudo que Capitu faz vira motivo para Bento duvidar. A dúvida não deixa Bento em paz. Ele começa a ver Escobar, seu melhor amigo, em todos os lugares, como uma sombra que não o abandona. Ele começa a enxergar, em cada detalhe do cotidiano, a presença implícita de Escobar. Quando Escobar morre, Bento pensa que finalmente poderá encontrar alguma paz, mas a morte dele só aumenta a incerteza. Bento observa Capitu com um olhar distorcido, achando que ela tem algo com os outros. Até o filho deles, Ezequiel, que deveria ser um símbolo de amor, se torna um mistério para Bento. Ele começa a suspeitar que Escobar seja o verdadeiro pai de Ezequiel, e isso o afasta cada vez mais de Capitu. Depois da morte de Escobar, Bento acreditava que as respostas finalmente surgiriam, mas nada disso acontece. A dor de não saber o que é verdade o corrói, e ele continua com as mesmas perguntas sem resposta. Será que Capitu me traiu? Ela e Escobar tiveram algo além da amizade? Essas dúvidas continuam a atormentar sua mente, sem encontrar explicação. A relação com Capitu vai se desgastando aos poucos. Não há uma separação oficial, mas Bento começa a se afastar emocionalmente. Ele se sente sozinho, perdido em seus próprios pensamentos e inseguranças. Mesmo quando está com as pessoas, ele se sente distante, desconectado, até de si mesmo. Com o passar dos anos, Bento tenta entender o que aconteceu e reflete sobre suas falhas como marido. A culpa e o arrependimento dominam seus pensamentos, mas ele não encontra respostas. O mistério do que aconteceu entre ele e Capitu nunca se resolve dentro dele. Nos últimos momentos, antes da partida de Capitu, Bento a olha. Para ele, ela ainda permanece como um enigma. Bento observa Capitu e Ezequiel pela última vez, mas, no fundo de seu coração, a dúvida continua ali. O olhar de Bento, contaminado por anos de inseguranças e desconfianças, registra apenas a incerteza que o acompanhou por toda a vida. Ele nunca vai saber a verdade, e isso marcará para sempre. Assim, Bento e o público ficam com uma dúvida sem resposta exata, um final sem fechamento, onde cada um é convidado a tirar suas próprias conclusões sobre o que realmente aconteceu. O mistério nunca é resolvido, e a incerteza que corrói Bento, que nessa fase da narrativa já é conhecido chamado de Dom Casmurro, deixa um final em aberto. Ao ler o livro, o leitor é convidado e instigado a tirar suas próprias conclusões. O mistério nunca é resolvido, e a incerteza de Dom Casmurro deixa um final aberto às interpretações do leitor, um final onde a verdade depende de como cada um escolhe olhar para a história. E você, o que acha? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Vamos discutir nossas percepções sobre essa obra magnífica, que continua a instigar as pessoas até hoje. Vamos à análise da obra. Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira, presenteia os leitores com um dos romances mais intrigantes e complexos através de Dom Casmurro. O livro se destaca por seus ricos elementos narrativos que envolvem o leitor em uma experiência cheia de nuances. Um desses elementos é o conceito de narrador não confiável, que é central para o desenvolvimento da trama. Bento Santiago, o protagonista, narra sua própria história de um modo psicologicamente perturbado, fazendo com que o leitor questione a veracidade dos eventos. Esse estilo não só confere profundidade ao personagem, mas também cria uma tensão constante na narrativa, já que a verdade nunca é apresentada de forma objetiva. Capitu, com seus enigmáticos olhos de ressaca, é outro ponto fundamental.
Ela simboliza a complexidade e o mistério de sua personalidade, sendo descrita tanto como sensível e amorosa quanto suspeita de traição. A ambiguidade de Capitu provoca no leitor um dilema constante: acreditar em sua fidelidade a Bento ou duvidar de sua lealdade devido ao possível caso com Escobar. Essa ambiguidade é o que torna o livro uma obra eterna de debate. Além dos personagens, Machado de Assis tece uma crítica sutil, mas poderosa, à sociedade brasileira do século XIX. Questões como moralidade, os costumes da elite e a hipocrisia social são abordadas com maestria. Bento, embora critique constantemente instituições como a igreja e a família, não consegue escapar da influência que elas exercem sobre sua vida, ilustrando o eterno conflito entre crítica e conformidade. Outro aspecto fascinante é o simbolismo do olhar. A obsessão de Bento em observar Capitu e Escobar reflete sua crise interna, seu desejo de controle, possessividade e desconfiança. Esse olhar obsessivo conecta o leitor à psique do narrador, permitindo uma experiência emocional profunda. O elemento do tempo também é fundamental na narrativa. Contada por Bento já envelhecido, a história ganha uma camada de melancolia. A perspectiva do tempo passado nos faz questionar até que ponto é possível realmente entender o passado com clareza, deixando o leitor refletindo sobre o que é real e o que é apenas uma reconstrução subjetiva. Dom Casmurro oferece um caleidoscópio de temas e técnicas narrativas que continuam a envolver e desafiar leitores de todas as gerações. A pergunta de Machado de Assis: qual é a verdade definitiva, se é que ela existe? Paira no ar, sem uma resposta clara. Por meio desses elementos, o romance se afirma como uma narrativa instigante e complexa, que merece ser revisitada continuamente, sempre com a possibilidade de novas interpretações. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o incrível Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros e do mundo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839, em um contexto de pobreza. Sua infância foi marcada pela perda da mãe e pela falta de recursos para a educação formal. Apesar das adversidades, ele desenvolveu-se de forma autodidata, começando sua carreira literária com um soneto aos 15 anos. Em 1856, iniciou-se na imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, onde teve contato com livros e intelectuais, incluindo Manuel Antônio de Almeida, que se tornaria seu mentor. Em 1858, Machado trabalhava como revisor e colaborador em jornais, e sua carreira no jornalismo ajudou a moldar sua visão literária. Aos poucos, começou a publicar suas próprias obras, como o romance Ressurreição, marcando o início de sua fase romântica. No entanto, foi com Memórias Póstumas de Brás Cubas que Machado transformou seu estilo, introduzindo o narrador não confiável e desafiando as convenções do romantismo. Essa obra trouxe o pessimismo e a crítica social que definiriam sua fase madura. Obras como O Alienista, Dom Casmurro e Memorial de Aires consolidaram sua reputação. Nessas narrativas, ele explorou o comportamento humano, a corrupção e as contradições da sociedade, usando a ironia e o ceticismo para analisar a realidade brasileira. Machado foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897, onde ocupou a cadeira número 23 e foi presidente por mais de uma década. Durante sua presidência, a ABL passou a ser conhecida como a Casa de Machado de Assis, em reconhecimento ao seu legado. Sua obra é diversa, abarcando desde poemas e crônicas até contos e romances. Machado inovou ao recriar a literatura brasileira, com uma abordagem profunda e sarcástica sobre questões de classe e humanidade. Suas obras são reverenciadas por sua profundidade e inovação estilística. Machado faleceu em 1908, no Rio de Janeiro, mas seu legado perdura. Sua obra completa, reeditada em várias versões, continua a ser estudada e admirada no mundo todo. Ele não foi apenas um grande escritor, mas também um símbolo de superação pessoal e social. Seu impacto literário vai além das classificações tradicionais, mostrando como a literatura pode servir de espelho para a sociedade. E assim, encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar acompanhando mais vídeos sobre os grandes nomes da literatura e suas obras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com seus amigos e venha fazer parte dessa jornada de descobertas literárias conosco. Até o próximo vídeo!